Olá, gente, graça e paz. Eu desejo que a paz de Cristo Jesus, a sua graça, a sua bondade estejam fluindo abundantemente sobre a vida de todos vocês. Que prazer grande poder estarmos juntos mais uma vez, compartilhando com vocês mais uma reflexão. E eu quero falar um pouco sobre o amor e a justiça de Deus. Eu estava recentemente num local, numa recepção, e estava passando um vídeo, um clipe musical, um grupo cantando, ministrando uma canção, e parte da letra dizia que foi por amor que ele morreu lá na cruz. É verdade. Só que muitas pessoas precisam entender que não foi somente por amor, foi por amor e por justiça. Uma teologia, uma compreensão bíblica, não é? Um cristianismo que não leva em consideração também a manifestação da justiça de Deus por meio de Jesus Cristo lá no Calvário, infelizmente, é um evangelho capenga, incompleto, muito deficiente. Não foi só por amor, foi por justiça também. E eu quero compartilhar com vocês, lendo alguns textos bíblicos para vocês meditarem, tá? A gente não vai poder se estender muito, para o vídeo não ficar muito longo, e até porque não é também a nossa proposta, finalidade, fazermos um estudo aqui profundo a respeito deste tema. Mas é a nossa intenção compartilhar com vocês o entendimento das Escrituras Sagradas quanto à questão do amor de Deus e a sua justiça. Esses dois atributos se manifestaram na cruz do Calvário quando o Filho de Deus foi imolado, foi oferecido como sacrifício vivo e agradável ao Senhor Deus, em favor de toda a humanidade, em favor dos pecadores. Então, vamos ver o seguinte: quando nós abrimos a Bíblia no Salmo de número 5 e lemos alguns versículos, como por exemplo, o versículo 4 ao 7, nós temos a seguinte revelação. Nos diz assim, o versículo de número 4: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Prestem atenção. Eu vou repetir o versículo 5, gente. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Versículo 6. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Agora veja o que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala no versículo 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando o pecador, ele admite que ele está no caminho de inimizade com Deus, uma vida de total conflito contra Deus. Quando o pecador entende que ele é um inimigo realmente de Deus e que ele necessita se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das suas iniquidades, o que acontece? Ele, uma vez arrependido, ele irá experimentar a conversão e ele irá, sem dúvida alguma, receber o perdão dos seus pecados e ele será reconciliado com Deus. Deus receberá esta pessoa que se arrependeu dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas maldades, das suas perversidades.
A pessoa vai se arrepender e ela vai se converter. Arrependimento e conversão geram salvação. Então, o texto é bem claro que o homem que vive na prática da iniquidade, o homem que vive na prática da mentira, da arrogância, na prática do seu egocentrismo, é uma pessoa que Deus odeia, aborrece, que Deus destruirá. É exatamente isto que o texto está nos dizendo. Vou enfatizar mais uma vez, não foi só por amor, foi por justiça também que Jesus Cristo entregou a sua vida em favor da humanidade, para que a humanidade pudesse ter um meio de se reconciliar com Deus, um meio de ser liberta das suas maldades, das suas iniquidades e experimentarem a vida eterna em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Muito bem, posso ler com vocês ainda Salmo de número 11, do versículo 4 ao 7, que eu passo a ler. Nos diz assim o texto: O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma os abomina. Versículo 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Agora o versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Olha que coisa maravilhosa. Novamente, o texto está nos mostrando que Deus odeia, que Deus aborrece, que Deus abomina o pecador que se mantém no seu caminho de iniquidade, de pecado, perversidade e inimizade contra Deus. Mas aqueles que são cobertos pela justiça de Cristo, porque Ele é o justo, Ele é o reto, Ele é, aleluia, a nossa salvação, Ele é de fato o sacrifício eficaz aos olhos de Deus, na presença de Deus, para que nós possamos receber o dom da vida eterna e desta forma recebermos também o dom da filiação divina. Passamos a fazer parte agora da família de Deus quando nos arrependemos, nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus nos cobre com a sua justiça, Ele nos reveste da sua justiça. E o texto está dizendo então no versículo 7, os retos lhe contemplarão a face, verão a face do Senhor Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Agora, você poderia estar me perguntando, poxa pastor, mas o Senhor está fazendo uma leitura apenas no Antigo Testamento, como se isso não fosse suficiente, né? Porque muitas pessoas entendem que no Velho Testamento nós temos um Deus e no Novo Testamento nós temos um outro tipo de Deus. Mas isto é um erro, é um equívoco, realmente uma questão de ignorância. É não conhecer o caráter deste Deus da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É o mesmo Deus. Mas para ajudar as pessoas a compreenderem um pouco melhor, tá? Nós vamos agora para o texto de Gálatas. O texto de Gálatas, capítulo 3, e o seu versículo 13. Olha que coisa poderosa está revelada neste texto para nós, gente. Nos diz assim, o versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora vejam que o texto não está falando única e exclusivamente de amor. O texto está falando
que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou da severidade da lei moral e também do juízo de Deus por conta desta lei moral, ok? Que era contra todos os pecadores, né? Os rebeldes, tá? Os inimigos de Deus. O texto está nos dizendo que Jesus se fez, ele próprio, maldição em nosso lugar. Então, ao invés de nós sofrermos a maldição da lei, sofrermos o juízo de Deus, a ira santa de Deus, Jesus se fez maldição. Ele se tornou maldito, porque é o que está no texto, que maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então veja que o que aconteceu no Calvário, lá naquela cruz, aonde Jesus foi pregado, é que ele nos representou. Jesus não tinha pecado pessoal, mas Jesus foi condenado judicialmente. Ele não foi condenado por um pecado pessoal dele, algum pecado, alguma iniquidade que ele tivesse cometido. Não, ele foi em nosso lugar. Ele foi nos substituir, ele foi padecer por nós, ele foi sofrer na cruz do Calvário aquilo que eu e você deveríamos sofrer. Então ele assumiu a questão da representatividade. Ele nos representou como pecadores, como inimigos de Deus, injustos, perversos. Porque lá no Calvário a justiça de Deus teria que ser satisfeita, a justiça de Deus teria que ser cumprida. Deus exigia que a sua justiça fosse satisfeita, e eu e você jamais poderíamos satisfazer a justiça de Deus, mas Jesus pôde. Por quê? Porque ele não tinha nenhum pecado pessoal, mas se tornou maldito. E Paulo vai dizer lá em Romanos que ele se fez pecado por nós. Ele assumiu, ele tomou sobre ele, como diz Isaías, a iniquidade de nós todos. Ele tomou sobre si, porque Deus Pai ele exigia que a sua justiça fosse satisfeita. O homem havia se rebelado. Os nossos pais no jardim do Éden se rebelaram, desobedeceram, afrontaram a santidade de Deus, afrontaram o amor de Deus. E agora a justiça de Deus precisa ser paga, satisfeita, e o Filho de Deus, sem pecado, sem nenhuma mácula moral, ele se oferta, ele se doa para pagar o que a justiça de Deus exigia, que era, sobretudo, perfeição moral absoluta. E nenhum de nós temos tal envergadura moral para satisfazer ou para que pudéssemos satisfazer a justiça de Deus. Mas o Filho de Deus, o homem sem pecado, o Filho de Deus, o justo, o Filho de Deus que é designado, que é identificado como o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem nenhum defeito, sem nenhuma imperfeição, ele vai assumir o nosso lugar no Calvário, naquela cruz, padeceu o que padeceu, recebendo a justa ira de Deus. Então ali não está se manifestando apenas o amor de Deus, está se manifestando a justiça, porque nós é que merecíamos estarmos naquela cruz, nós que merecíamos receber a ira de Deus Pai por conta da nossa rebeldia, da nossa obediência, da nossa inimizade contra Ele. E por meio do seu Filho, aleluia, os céus se abrem novamente para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor Deus, do Criador, do nosso Pai Celeste, por meio do que Jesus realizou na cruz, que foi o pagamento, foi a satisfação da justiça de Deus, não somente o amor. O amor sem a justiça não é amor. Para haver amor, tem que haver justiça. Aleluia. Perfeita justiça. Então, Jesus nos substitui, ele nos representa para satisfazer a justiça. E deveríamos cantar a justiça de Deus tal qual nós cantamos o seu amor. Aleluia.
E ainda poderíamos ler, e nós vamos ler o que diz Hebreus, o texto de Hebreus, capítulo 1, e os seus versículos 8 e o 9, apenas a parte A do versículo 9. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino, de equidade, de justiça, não só de amor, de equidade, justiça, retidão. É o cetro, é o governo, é a autoridade do Filho de Deus nos céus. Agora, o versículo 9, parte A. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Veja que esse entendimento, essa ideologia de que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado do pecador, é realmente uma ideologia humanista equivocada, porque a Bíblia diz claramente, por todos esses textos que nós já lemos e poderíamos ler aqui outras dezenas de textos, a revelação de que o Deus da Bíblia, ele é amor benevolente e ele é justiça. A base do trono de Deus, diz o Salmo, a base do trono é justiça e juízo. Então vejam que o versículo 9, parte A, nos revela claramente que ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade, a injustiça, a perversidade. É importante a gente refletir sobre isso. E para a gente encerrar, pelo menos a nossa reflexão, não o assunto em si, porque ele é muito vasto e é de uma profundidade tremenda, mas eu finalizo aqui a minha reflexão com vocês lendo o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3 e o seu versículo 36, preste bem atenção, que diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Preste atenção, quem crê no Filho. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida. Olhe, atente bem para isso. O que todavia se mantém, que está no estado de rebeldia, que está num estado de iniquidade, de inimizade contra Deus, ok? Não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Foi por amor, é verdade. Mas não foi só por amor, foi por justiça também. Porque lá na cruz, Deus julga todos os nossos pecados no Filho, no seu Filho unigênito, o Filho de Deus. Lá no Calvário você tem que enxergar essas duas revelações, amor e justiça. É por isso que a Bíblia, inclusive, nos chama de justos, nos chama de justificados. Romanos 8 nos diz: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os justos estão em Cristo Jesus. Aqueles que foram tornados justos, que foram alcançados por esta salvação, que foram libertos dos seus pecados, que não querem mais nada com o pecado, que não querem mais nada com uma vida de iniquidade, de mentira, de inimizade contra Deus, de vícios, que se voltaram para este amor benevolente de Deus e aí receberam gratuitamente o dom da vida eterna em Cristo Jesus e também o dom da justificação. Então deixo para vocês esta reflexão e não abra mão dessas verdades espirituais reveladas na Bíblia. Não vá atrás dessas ideologias humanistas por meio das pregações, por meio dos ensinos e por meio das músicas atuais, que apresentam um evangelho capenga, como eu disse no início deste vídeo, deficiente, porque não conseguem entender, ver
que lá no Calvário nós também fomos crucificados com Cristo. Paulo diz isto em Gálatas: estou crucificado com Cristo. O nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, rebelde, foi crucificada, morreu. E o Espírito Santo, aleluia, quando nós recebemos Jesus, veio habitar em nós e nos trazer libertação espiritual, trazer paz espiritual, trazer a vida de Deus para que nós vivamos, aleluia, diante de Deus agora, como seus amigos, como seus filhos, como seus servos. E que a nossa vida, a cada dia, sirva para a glorificação do seu santo nome. Deixo para vocês esta reflexão, que o Espírito Santo lhe dê mais compreensão, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e ao seu espírito. E nos encontraremos no próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir.